A gente interrompeu rapidamente Marina Demore, porque quem fala agora é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos acompanhar. Porque senão o que vai acontecer? Todo ano nós vamos ter que fazer ajustes pontuais para preparar a peça orçamentária do ano seguinte. Isso não é bom. Imagina todo ano você ter que fazer o que nós tivemos que fazer o ano passado, no final do ano passado, para fechar o orçamento de 2025. Então, o que eu conversei com o presidente Lula e com os dois presidentes das duas casas é o seguinte: olha, eu tenho duas alternativas. Uma é, com uma medida regulatória, resolver um problema de forma paliativa para cumprir as metas do ano. A outra, que interessa mais à Fazenda, é voltar para as reformas estruturais que nós conseguimos fazer, sobretudo no primeiro ano. Em 2023, várias reformas estruturais foram feitas, nós ganhamos nota com as agências de risco, ganhamos prestígio, os investimentos voltaram. Quando você faz uma coisa mais estrutural, você passa mais confiança de que aquilo tem uma estabilidade no tempo, de que você no ano seguinte não vai ter que voltar para a prancheta para resolver um problema pontual. E os dois apresentaram formalmente para nós um conjunto de assuntos sobre os quais eles gostariam de tratar, junto aos líderes. E isso tem uma sintonia muito grande com aquilo que a Fazenda já tem no seu menu de possibilidades. Então houve uma confluência muito grande de propósitos, né? Fazer as correções necessárias no que diz respeito a tributos nas finanças, calibrar eventualmente as alíquotas no que diz respeito a tributos sobre as finanças, mas não ficar nisso, não simplesmente fazer a troca de uma coisa por outra, mas ir além. Além de resolver o problema de 2025, fazer uma reforma estrutural para os anos seguintes. O ministro, e com relação às emendas parlamentares, que está nessa negociação, no Congresso cedeu um pouco a questão das emendas para suprir a arrecadação, a questão dos 20 bilhões, como que o governo está avaliando agora no início da semana essa possibilidade? Não, a regra das emendas já tá dada por lei complementar votada pelo parlamento. Então você faz o contingenciamento proporcional. Então, isso já é uma regra que vai ser respeitada por nós e pelo Legislativo, até porque é uma decisão judicial que foi incorporada à legislação. Então, não há dúvida. Mas o que eu queria deixar claro é que as conversas todas evoluíram e nos deixaram, a nós aqui da Fazenda e da área econômica, muito confortáveis. Para nós, esse é o jogo que interessa ao país. Não simplesmente uma situação paliativa para resolver um problema de cumprimento da meta do ano, mas voltar para questões estruturais para dar conforto a qualquer governante, ao presidente Lula o ano que vem, a quem for eleito o ano que vem, uma perspectiva de mais longo prazo. Ou seja, o que eu disse aos dois, me parece que houve um acolhimento, não só que eles estão com uma agenda muito boa e ampla de resolver problemas estruturais, mas reformas mais amplas, mas mais do que isso, voltar para aquilo que foi a tônica do primeiro ano e meio de governo, onde nós efetivamente conseguimos corrigir distorções no nosso orçamento, fazer a reforma tributária, corrigir aqueles benefícios fiscais injustificáveis que ainda existem. Nós vamos somar esse ano, a projeção da Receita, 800 bilhões de gasto tributário, com isenções, benefícios fiscais, tudo de forma muito transparente, porque nós colocamos tudo na internet. Vocês conseguem fazer a consulta até por CNPJ das empresas que estão deixando de pagar seus impostos. Então, abriu-se aí uma agenda que interessa a nós. Uma agenda mais ampla, não ficar no tópico do decreto. Olha, o decreto é para resolver um problema pontual, distorções pontuais, mas se nós ficarmos de decreto em decreto, nós não vamos fazer o que o país precisa para apontar um horizonte de médio e longo prazo de sustentabilidade. Os dois presidentes e o presidente Lula, porque todas essas conversas foram feitas fazendo com que o que os presidentes das casas falavam chegasse ao presidente da República e vice-versa, né? Os três presidentes, portanto, da República, da Câmara e do Senado,
concluíram que vale a pena, esta semana, antes da viagem do presidente, se debruçar sobre essas questões e tomar uma decisão. Então, para nós, o fato do presidente embarcar amanhã à noite significa que nós temos hoje e amanhã em sintonia com as casas, porque nós já sabemos exatamente o que está na mesa, é definir qual vai ser o recorte que vai ser feito dessas medidas e apresentar para os 3 presidentes. Se nós chegarmos a uma boa definição, 70%, 80%, 90% daquilo que foi discutido, se houver uma compreensão de que é hora de avançar, eu acredito que nós vamos dar uma perspectiva muito mais sustentável, sem essas medidas que são paliativas, que nós sabemos que não são estruturais. Então, para nós é muito melhor fazer as correções no atacado do que fazer correções no varejo. Então o senhor avalia que depois do que aconteceu com o IOF, pode terminar melhor do que o senhor pensou inicialmente? Já que poderia, há um entendimento de que o IOF poderia ser uma medida paliativa. O senhor está falando que vocês chegaram num acordo para algo estruturante. O que eu sempre deixei claro é que eu não vou abrir mão das metas que a Fazenda estabeleceu de comum acordo com o Executivo e com o Legislativo. Nós não podemos abrir mão. Então, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Agora, eu prefiro soluções estruturais, como qualquer ministro da Fazenda. Você pergunta para qualquer ministro da Fazenda. O que ele prefere são soluções estruturais. Se o Congresso está dizendo que também prefere, vou eu dizer o contrário? É muito melhor para o país soluções estruturais. Então, o que a Fazenda não pode é perder a iniciativa. Nós não podemos fazer isso. É uma semana de articulação, se nós deixarmos a acomodação falar mais alto, nós não vamos avançar. Por que a gente avançou tanto nos 2 primeiros anos e deu uma parada agora? Porque está faltando iniciativa, está faltando pulso, está faltando você chacoalhar a discussão, fazer o debate voltar para a mesa. Ministro, porque senão vai acontecer isso. Em vez da gente conseguir o grau de investimento, nós vamos ficar patinando. Melhoramos uma nota, melhoramos outra nota e não vamos chegar. É isso que eu estou falando. Eu interpreto exatamente dessa maneira que eu acabei de dizer. As agências, elas reagem à capacidade de iniciativa do país. Se as agências percebem que o país deu uma parada, não está enfrentando os temas, ela também para. Ela fala, vou esperar para ver o que acontece. Ministro, o senhor foi convidado pelo Parlamento para participar da reunião de líderes na próxima terça-feira, para participar da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Vai ter a sua participação nesses 2 convites? Eu sempre aceito o convite, tanto do Senado quanto da Câmara. E vai ser uma ótima oportunidade. Como sempre foi. Todas as vezes que eu fui ao Senado e à Câmara, eu saí com ganhos para o país, institucionais. Melhora o clima, melhora a compreensão do que precisa ser feito, melhora a visão de longo prazo, porque nós ficamos muito premidos pelo curto prazo e nós vamos enxergar um pouquinho mais longe a vida nacional. Então, eu acredito que nós estamos nós abrimos uma excelente oportunidade de voltar a falar do que importa. Ministro, coisa, é isso que acontece. O sacado vai cair então o IOF enquanto você discutir isso? Não vai ser discutido dessa maneira. Vai ser discutido rapidamente. Então ninguém aqui está querendo postergar. Aliás, eu disse para os 2 presidentes, eu não preciso dos 10 dias. Você viu? Você lembra que eu saí da reunião a semana passada com prazo de 10 dias? Eu falei, eu não preciso dos 10 dias. Nós sabemos o que precisa ser feito, mas precisa tomar uma decisão política do que será feito. E, diante do que eu ouvi, eu acredito que essa semana a gente possa resolver e melhorar tanto a regulação do IOF quanto, mas aí combinado com as questões estruturais. Quer dizer, não dá para dissociar mais uma coisa da outra. Você quer alterar o curto prazo, altera o longo prazo junto. Porque aí você faz uma combinação que dá para o investidor, para o cidadão, para o trabalhador, um horizonte das regras do jogo daqui para frente. Com previsibilidade, com transparência
e com discussão sobre a justiça das medidas. Só que eu perguntei para o senhor antes, essa é uma última dúvida. Fora essa agenda de longo prazo, que é importantíssima, como é que vai fechar o buraco do orçamento desse ano? Além do IOF, a CCLL pode voltar na mesa das discussões? A CCLL tem um problema que você sabe melhor do que eu, que é a noventena. Então, a noventena, nós já estamos no meio do ano, entendeu? Então, ela não é o melhor remédio para o problema que nós estamos enfrentando agora, que foi a falta de compensação da folha de pagamento, da desoneração da folha. Eu sei que vocês têm um constrangimento com isso, mas vocês precisam entender que a desoneração da folha não foi resolvida até hoje. Isso tem 1 ano e meio, gente. Nós estamos esperando essa compensação há 1 ano e meio. Ministro, mas e vocês têm essa dificuldade de enfrentar esse problema, mas são 22 bilhões que estão faltando na peça orçamentária porque não houve a compensação. Isso tem 1 ano e meio. Ministro, mas a minha questão é nesse sentido. Como é que o Congresso agora ele diz que quer fazer reformas amplas, mas a gente já teve o exemplo, por exemplo, da desoneração do PERSE. O que vai mudar agora? Ainda mais considerando que ano que vem é ano eleitoral. Então tem uma questão para eles também que é mais difícil votar essas medidas mais duras. Por exemplo, a Moody's ajuda, dizendo que se não tiver reforma não vai melhorar a nota? A transparência ajuda. Se você discute com o país as questões claramente, a decisão política cabe ao Congresso, não há dúvida, a última palavra é do Congresso. Mas nós estamos dando transparência para um problema e vamos apresentar agora com o aval dos presidentes, que, aliás, eu queria elogiar, muito francamente, eu às vezes falo, eu sou muito franco, o presidente Hugo, o presidente Davi, tem sido, nessa semana, parceiros fundamentais do país, não é da Fazenda, porque eles sabem que tem o amanhã. Amanhã tem outro governo, amanhã tem eleição, tem discussão sobre esses temas. Quanto mais transparente nós formos, quanto mais sérios com o país nós formos, tanto melhor. Por isso que eu estou aqui hoje, eu já estava semana passada muito confortável com os debates que foram feitos com os líderes. Hoje eu estou ainda mais. O que eu ouvi no final de semana, em conversa com os dois, conversa com o presidente da República, me deixa muito confortável de que nós temos uma oportunidade de voltar a fazer as reformas necessárias para o país continuar crescendo, continuar gerando emprego, a inflação continuar caindo, abrir espaço para a queda do juro, que é o que o Brasil precisa nesse momento. Então, a agenda é boa. Vou tentar fazer duas em uma, rapidinho. Sobre ressarcimento de aposentados e INSS, o ministro Jorge Messias diz que a União pagará, né, então o orçamento de 2025, mas tem espaço com esse congelamento agora de 31 bi. E a minha outra dúvida é sobre a arrecadação de estados e municípios em termos de imposto de renda, né? A Federação dos Municípios tem se manifestado contra em relação ao aquecimento da economia local. O secretário Robson Barreirinhas diz que provavelmente essa arrecadação vai vir do aquecimento da economia local de estados e municípios, mas eles contam com uma receita certa. Disseram que quer ter uma receita líquida. Olha, então, se tem uma coisa que governadores e prefeitos não podem reclamar, é dos repasses da União. Pode pegar qualquer série histórica, desde a posse do presidente Lula para cá, é muito recurso que está sendo transferido, gente, acima da inflação, mas muito acima da inflação. Pega o que aconteceu o ano passado e o que está acontecendo esse ano em termos de repasse para estados e municípios, em termos reais, acima da inflação. Não tem espaço para reclamação. Eu acompanho aqui o caixa dos municípios em tempo real e dos estados em tempo real. O Tesouro tem acesso às contas para saber a liquidez de estados e municípios. Os repasses estão no patamar histórico máximo. Nós estamos cuidando porque tudo que a gente arrecada aqui, a gente repassa muito do que a gente arrecada. Então esse esforço de combater sonegação, esse esforço de combater gasto tributário indevido, tudo isso tem um rebatimento nos repasses para estados e municípios. É um esforço que a Receita Federal faz sozinha,
e que acaba favorecendo as receitas estaduais. Então, supre os fundos, Tem suprido. Tanto é que nós estamos corrigindo a tabela do IR já pelo 3º ano e não está faltando recurso para os Estados Unidos. Ministra, só um pouquinho, gente, amiga. Eu vou ter que trabalhar agora. A minha outra dúvida... O INSS vai ser crédito extraordinário ou vai ser dentro da meta? Eu ainda vou sentar com o Messias para discutir. Tá. Mas a decisão do presidente é fazer a reparação. A reforma administrativa pode ser uma solução e é uma prioridade do governo federal de começar a tramitar isso na Câmara, no Senado? Tem aspectos da reforma administrativa que aumentam o gasto. Eu tenho alertado o Congresso já há algum tempo, vou falar com o Pedro Paulo, tem dispositivos da PEC 32 que aumentam gasto. Toda a parte de segurança aumenta gasto. Então nós precisamos notar que quando você fala em reforma administrativa, tem um pouco de um fetiche em torno da expressão. Mas quando você faz a conta não fecha. Então precisa cautela. Outra coisa, nós já mandamos algumas dimensões da reforma administrativa que, na minha opinião, deveriam preceder toda e qualquer votação, que é a questão dos supersalários e do acordo que foi feito com as forças sobre aposentadoria. Nós daríamos um bom exemplo, né, para começar a discutir esse tema, começando pelo topo do serviço público, entendeu? Gente, eu vou ter que... Obrigada, ministro. Vou ter que trabalhar um pouquinho. Obrigada.